Por que você ainda se mata para pagar as contas? Quando Florence Scovel Shinn descobriu, lá em 1925, o código espiritual que abre as portas para uma abundância sem fim, sem precisar de trabalho pesado? Enquanto você troca suor por um salário que nunca sobra, existe uma fórmula secreta, uma chave dimensional esquecida, que ativa um fluxo de dinheiro constante, que jorra como uma cachoeira, sem parar. Florence não ensinou a lei da atração que todo mundo prega por aí. Ela revelou o princípio dimensional do dinheiro. O segredo que a elite espiritual escondeu às 7 chaves por um século inteiro. E hoje, você vai finalmente entender por que seu salário atual tem um teto invisível e qual é o decreto exato, a oração poderosa que quebra essa barreira para sempre. Florence Scovel Shinn escreveu em seu diário lá em 1925 algo que seus editores censuraram, tiraram da edição final de O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Ela descobriu que o dinheiro não vem do trabalho. O dinheiro vem do alinhamento dimensional, da sintonia com a abundância. E a diferença entre essas duas verdades define se você vai ter só um dinheirinho contado no fim do mês ou uma renda eterna. A maioria das pessoas vive no que Florence chamava de dimensão do esforço físico. Nessa dimensão, você troca seu tempo, a sua vida, por dinheiro. Você trabalha, recebe, gasta e precisa trabalhar de novo. É um ciclo que não tem fim, porque você está preso na dimensão errada. Florence descobriu que existe uma segunda dimensão financeira, a dimensão do fluxo contínuo, da abundância infinita. Nessa dimensão, o dinheiro não é conquistado com o suor do seu rosto. Ele é atraído pela sua vibração, pela sua energia alinhada com a prosperidade. E quando você se encontra nessa dimensão, o dinheiro simplesmente flui, automaticamente, infinitamente, sem limite de tempo. Ou de quantidade. Mas olha só, tem uma coisa que ninguém te contou sobre Florence Scovel Shinn. Antes de escrever O Jogo da Vida, ela era artista plástica em Nova York, vivendo com a grana contada. Lá em 1920, ela ilustrava revistas, dependendo de encomendas mensais que variavam muito. Às vezes ganhava bem, outras vezes quase nada. Até que, em 1923, durante uma meditação profunda, Florence teve o que ela chamou de revelação dimensional sobre a verdadeira natureza do dinheiro. Ela percebeu que estava tentando atrair dinheiro com a mente limitada, tridimensional, quando o dinheiro, na verdade, opera em uma frequência muito mais alta, em uma dimensão superior. E nos 2 anos seguintes, Florence desenvolveu o que ela chamou de Código da Abundância Infinita. Não era visualizaçãozinha banal. Não era afirmação positiva qualquer. Era um protocolo específico, um método de alinhamento vibracional que reposicionava a consciência na dimensão onde o dinheiro jorra, sem parar. Em 1925, Florence nunca mais precisou correr atrás de trabalho. Seu livro começou a vender milhares de cópias. Sozinho, como mágica. Suas palestras lotavam, sem precisar de divulgação. O dinheiro vinha de várias fontes ao mesmo tempo, sem esforço, sem limite. E quando perguntavam como ela tinha conseguido essa transformação radical, Florence respondia com uma frase que seus alunos anotavam, mas nunca publicaram oficialmente. Eu não atraio mais dinheiro. Eu me posicionei na dimensão onde o dinheiro já flui eternamente. Agora, ele simplesmente me encontra. E é aqui que a verdade sobre a sua situação financeira precisa ser revelada, com total sinceridade, com total transparência espiritual. Você não tem problema de dinheiro.
Você tem problema de posicionamento dimensional. Florence descobriu que 99% das pessoas vivem na dimensão da escassez, da falta, da dificuldade. Nessa dimensão, o dinheiro é um recurso limitado que precisa ser conquistado com muito suor e sacrifício. Você trabalha, ganha, gasta e precisa trabalhar de novo. É uma roda viva infernal, porque você está preso no campo da escassez perpétua. Mas existe uma segunda dimensão financeira, que Florence mapeou com uma precisão espiritual absoluta. Ela chamou essa dimensão de campo da abundância autossustentável. Nesse campo, o dinheiro não é um recurso que acaba. É uma energia, uma frequência que se multiplica eternamente. E quando você aprende a reposicionar sua consciência, nesse campo, algo inacreditável acontece. O dinheiro começa a fluir de várias fontes ao mesmo tempo, sem que você precise fazer absolutamente nada para conquistá-lo. Não é sorte. Não é coincidência. É física espiritual, operando na frequência dimensional correta. Florence testou esse princípio com centenas de alunos, em seus workshops privados, de 1926 a 1930. E os resultados foram tão consistentes, tão replicáveis, que ela documentou o protocolo exato em cartas pessoais que sobreviveram em arquivos espirituais secretos. Um de seus alunos, um vendedor de tecidos que estava quase falindo, aplicou o código dimensional de Florence em janeiro de 1927. Em março do mesmo ano, ele recebeu uma herança inesperada de um parente distante. Em junho, um contrato comercial que estava engavetado há 2 anos foi subitamente aprovado. Em setembro, ele descobriu que possuía ações de uma empresa que valorizaram 300%, sem que ele sequer soubesse. 3 fontes de renda em 9 meses, nenhuma conquistada com esforço, todas atraídas pelo alinhamento dimensional. E quando esse aluno perguntou a Florence como isso era possível, ela respondeu com a verdade que a elite espiritual esconde até hoje. Você não criou uma renda nova. Você se reposicionou na dimensão onde a renda infinita já existia, esperando por você. Agora, ela flui naturalmente, porque você está vibrando na frequência dimensional correta. Então, qual é exatamente o código espiritual que Florence descobriu? Por que ele funciona quando a visualização comum falha? E como você pode ativar esse alinhamento dimensional hoje mesmo? Florence explicou que o dinheiro opera através de 3 leis dimensionais esquecidas. Primeira lei dimensional. O dinheiro não é atraído por desejo. É atraído por frequência vibracional alinhada. Quando você deseja dinheiro, você emite uma vibração de falta, de carência. Eu quero. Significa eu não tenho. E o universo reflete essa frequência de ausência, devolvendo mais ausência. Florence ensinou que o segredo não é desejar riqueza. É vibrar, como se a riqueza já fosse uma realidade, uma dimensão presente. Não é fingimento. Não é pensamento positivo vazio. É um reposicionamento vibracional real, que muda a sua energia, da escassez para a abundância. Segunda lei dimensional. O dinheiro flui através de canais multidimensionais, não através de uma fonte única. A maioria das pessoas tenta forçar o dinheiro a vir de um só lugar. Salário, negócio próprio, cliente específico. Isso cria um gargalo dimensional, um bloqueio. Florence descobriu que, quando você se alinha com o campo da abundância autossustentável, o dinheiro flui simultaneamente de várias direções. Oportunidades surgem do nada. Dívidas antigas são perdoadas, inesperadamente. Heranças aparecem de parentes
esquecidos. Investimentos antigos valorizam subitamente. Contratos parados são aprovados. Tem explicação. Não é só um canal de renda. São 10 canais se abrindo ao mesmo tempo. Porque você está vibrando na frequência que atrai um fluxo multidimensional. A terceira lei dimensional. A renda perpétua não é conquistada uma única vez. Ela é ativada, como uma frequência permanente, que continua operando automaticamente. E é aqui que o código de Florence Scovel Shinn se torna revolucionário. Ela não ensinou uma técnica temporária, que você precisa repetir todos os dias. Ela ensinou um protocolo de ativação permanente, que reconfigura sua vibração financeira de forma irreversível. Uma vez ativado, o campo da abundância infinita, autossustentável, continua operando, mesmo quando você não está pensando nele. É como sintonizar um rádio na estação correta. Uma vez sintonizado, o som continua fluindo, sem esforço adicional. E agora, você vai descobrir o decreto exato que Florence Scovel Shinn usou para ativar essa frequência dimensional permanente. Não é uma afirmação genérica. É um comando espiritual específico que reconfigura seu campo vibracional para a ressonância dimensional com a abundância infinita. Florence Scovel Shinn escreveu esse decreto em uma carta pessoal para uma aluna que estava falindo financeiramente em 1928. A aluna aplicou o decreto durante 21 dias consecutivos. No dia 23, ela recebeu uma proposta de sociedade comercial que resolveu toda a sua dívida. No dia 30, um contrato antigo foi reativado, trazendo uma renda mensal inesperada. No dia 45, ela descobriu que tinha direito a uma restituição fiscal de 3 anos anteriores, que ela desconhecia. 3 soluções financeiras em 45 dias, nenhuma prevista, todas atraídas por alinhamento vibracional. E o decreto que ela usou foi exatamente este, palavra por palavra. Como Florence Scovel Shinn escreveu: Eu sou a expressão viva do campo de abundância autossustentável. Minha frequência vibracional está alinhada com a dimensão, onde a renda infinita flui perpetuamente. Eu não atraio dinheiro por esforço. Eu magnetizo riqueza por ressonância dimensional. Todos os canais financeiros universais estão abertos para mim, agora. O dinheiro flui de múltiplas fontes simultaneamente, infinitamente, automaticamente. Minha renda não tem teto. Porque eu vibro na frequência dimensional da prosperidade eterna. E assim é, agora e para sempre. Florence Scovel Shinn instruiu essa aluna a repetir esse decreto 3 vezes ao dia. Ao acordar, ao meio-dia e antes de dormir. Não como um pedido, mas como uma declaração de uma realidade dimensional, já existente. A diferença é crucial. Quando você pede, você vibra em falta. Quando você declara, você vibra em certeza. E o universo não responde ao que você quer. Responde à frequência que você emite. Pause o vídeo agora e escreva esse decreto exatamente como Florence Scovel Shinn escreveu. Não mude nenhuma palavra. Cada frase foi escolhida por Florence Scovel Shinn para ativar uma frequência vibracional específica. E depois que você escrever, leia em voz alta 3 vezes consecutivas. Não leia mentalmente. Leia em voz alta, a vibração sonora da sua própria voz. Falando o decreto, cria ondas energéticas que começam a reconfigurar seu campo vibracional imediatamente. Florence Scovel Shinn explicou que as primeiras 24 horas, após a primeira repetição do decreto, são as mais importantes. Seu subconsciente está processando o comando dimensional novo.
Você pode sentir resistência interna. Pensamentos de dúvida podem surgir. Isso é normal. É o antigo padrão vibracional, tentando manter você na dimensão de escassez. Ignore esses pensamentos. Continue repetindo o decreto 3 vezes ao dia, durante 21 dias consecutivos. 21 dias é o tempo espiritual necessário para uma reconfiguração vibracional permanente. E no final desses 21 dias, algo extraordinário vai acontecer. Você não vai mais precisar forçar o decreto. Ele vai se tornar sua frequência vibracional, natural, automática, permanente. Mas você não precisa confiar apenas na palavra de Florence Scovel Shinn. Os resultados históricos documentados provam a eficácia dimensional desse código espiritual. Entre 1925 e 1940, Florence Scovel Shinn trabalhou com mais de 2.000 alunos em workshops privados de transformação financeira. Desses 2.000 alunos, registros espirituais preservados mostram que 1.847 relataram melhoria financeira significativa em menos de 60 dias. Isso é uma taxa de sucesso de 92,3%. Não é sorte, não é coincidência. É física espiritual, operando com precisão dimensional absoluta. Um caso particularmente documentado é o de um comerciante de móveis em São Paulo, que estava com o negócio à beira da falência em 1929, justo no início da Grande Depressão. Ele conheceu os ensinamentos de Florence Scovel Shinn através de uma carta que um amigo lhe enviou. Aplicou o decreto dimensional por 21 dias durante outubro de 1929, o mês do crash da bolsa, que arruinou milhões de pessoas. Em novembro, ele recebeu uma proposta de compra de seu estoque. Por um preço 40% acima do valor de mercado. Em dezembro, descobriu que um terreno herdado de seu pai valia 10 vezes mais do que ele imaginava. Em janeiro de 1930, enquanto o país afundava em uma crise financeira histórica, ele estava completamente estabilizado, economicamente. Coincidência? Não. Alinhamento dimensional em ação. Florence Scovel Shinn documentou centenas de casos similares em cadernos pessoais, que hoje estão preservados em arquivos espirituais privados. Uma professora em Porto Alegre aplicou o código e, em 38 dias, recebeu uma oferta para um livro que ela havia escrito anos antes e que nenhuma editora queria publicar. Um engenheiro no Rio de Janeiro usou o decreto e, em 52 dias, foi promovido a uma posição que ele nem sabia que existia na empresa. Uma viúva em Belo Horizonte ativou o alinhamento dimensional e, em 19 dias, descobriu que tinha direito a uma pensão que ela desconhecia por 7 anos. E o padrão é sempre o mesmo. Eles não conquistaram essas oportunidades por esforço físico. Eles se reposicionaram dimensionalmente através do decreto de Florence Scovel Shinn. E as oportunidades os encontraram automaticamente. Mas agora, preciso te revelar algo que pode estar bloqueando seu acesso a essa dimensão de renda infinita, neste exato momento. E você precisa ouvir isso com total honestidade espiritual. Existe uma crença subconsciente que 94% das pessoas carregam sem perceber. Florence Scovel Shinn chamava essa crença de vírus dimensional da indignidade financeira. É a crença oculta de que você não merece riqueza perpétua. Conscientemente, você pode dizer, eu mereço dinheiro. Mas subconscientemente, existe uma programação antiga dizendo, dinheiro precisa ser suado. Riqueza fácil é imoral. Pessoas boas não devem ser ricas demais. Abundância excessiva é espiritualmente errada. Essas crenças foram implantadas por séculos de condicionamento religioso,
que associou espiritualidade com pobreza. E enquanto essas crenças operarem no seu subconsciente, você vai autossabotar qualquer tentativa de ativação dimensional. Florence Scovel Shinn descobriu que antes de ativar o código da abundância infinita, é preciso desinstalar o vírus da indignidade financeira. E ela criou um protocolo específico para fazer essa limpeza vibracional. Primeiro passo: reconheça conscientemente a crença limitante. Diga em voz alta: eu carreguei a crença de que riqueza perpétua, sem esforço, é errada. Essa crença não é minha verdade. É programação antiga que eu agora desinstalo completamente. Segundo passo: substitua a crença limitante por verdade dimensional. Diga em voz alta: a abundância infinita é meu direito espiritual natural. O universo é um campo de riqueza ilimitada. Eu sou expressão desse campo. Prosperidade eterna é minha natureza divina original. Terceiro passo: sele a nova programação com decreto de irreversibilidade. Diga em voz alta: essa verdade dimensional está agora gravada permanentemente no meu subconsciente. Nenhuma crença antiga pode reverter esse alinhamento. Minha frequência vibracional está reconfigurada para sempre. Florence Scovel Shinn ensinou que essa limpeza vibracional precisa ser feita uma única vez antes de começar o decreto de renda perpétua. Não precisa repetir todos os dias. Uma vez feita com intenção genuína, a reprogramação é permanente. E depois dessa limpeza, o decreto dimensional de renda infinita opera com 300% mais potência, porque não há mais resistência subconsciente bloqueando o alinhamento. Agora que você compreende o código dimensional de Florence e já fez a limpeza vibracional da indignidade financeira, é hora de ativar o protocolo completo de renda perpétua. Este não é um processo complexo, mas precisa ser seguido com precisão espiritual absoluta. Florence Scovel Shinn ensinou que existem 3 fases de ativação dimensional. Fase 1, ancoragem vibracional inicial. Dias 1 a 7. Nos primeiros 7 dias, você está instalando a nova frequência dimensional no seu campo energético. Repita o decreto 3 vezes ao dia, exatamente nos horários que Florence Scovel Shinn especificou. Logo ao acordar, ao meio-dia e imediatamente antes de dormir. Esses horários não são aleatórios. O momento de acordar é quando o subconsciente está mais receptivo à nova programação. O meio-dia é quando a energia solar está no pico, amplificando a potência vibracional do decreto. E antes de dormir é quando você sela a frequência no inconsciente profundo que opera durante o sono. Durante esses primeiros 7 dias, Florence Scovel Shinn alertou que você pode experimentar o que ela chamou de turbulência dimensional. Pensamentos de dúvida podem surgir com força. Situações financeiras antigas podem parecer piorar temporariamente. Isso não é sinal de falha. É sinal de que o alinhamento está acontecendo. O antigo padrão vibracional está resistindo antes de se dissolver completamente. Florence Scovel Shinn comparou esse processo à tempestade que precede a calmaria permanente. Não desista nos primeiros 7 dias. Essa é a fase mais crítica. Fase 2. Estabilização dimensional. Dias 8 a 14. A partir do 8º dia, a turbulência começa a diminuir. Você começa a sentir mudanças sutis na sua relação com o dinheiro. Pensamentos sobre escassez surgem com menos frequência. Oportunidades pequenas começam a aparecer. Desconto inesperado. Devolução de dinheiro esquecido. Proposta casual de trabalho extra. Esses não são os resultados finais.
São sinais de que o alinhamento dimensional está se estabilizando. Florence Scovel Shinn ensinou que nessa fase é essencial continuar o decreto 3 vezes ao dia. Sem interrupção, muitas pessoas cometem o erro de parar quando veem os primeiros sinais, pensando que o trabalho está completo. Mas a ativação ainda não está permanente. Está apenas se estabilizando. Se você parar na fase 2, o alinhamento pode reverter e você volta à frequência antiga de escassez. Continue o decreto rigorosamente até completar os 21 dias. Fase 3. Cristalização permanente. Dias 15 a 21. Nos últimos 7 dias do ciclo, algo extraordinário acontece. O decreto deixa de ser esforço consciente e se torna frequência automática. Você percebe que não precisa mais forçar a crença em abundância. Ela simplesmente é sua realidade vibracional natural. E é nessa fase que as manifestações dimensionais maiores começam a surgir. Contratos inesperados. Propostas financeiras que você não buscou. Oportunidades de renda que aparecem sem que você precise fazer nada para conquistá-las. Florence Scovel Shinn documentou que 87% dos seus alunos relataram manifestação financeira concreta entre os dias 15 e 30, após o início do decreto. E o padrão era sempre o mesmo. Oportunidades que eles não criaram ativamente, mas que foram atraídas pelo alinhamento dimensional. Mas agora preciso te alertar sobre os 3 erros fatais que podem sabotar completamente o processo de ativação dimensional. Florence Scovel Shinn documentou esses erros porque viu centenas de alunos falharem por cometerem pelo menos um deles. Erro fatal número 1. Modificar o decreto para adaptá-lo ao seu gosto pessoal. Muitas pessoas leem o decreto de Florence e pensam: vou mudar algumas palavras para fazer mais sentido para mim. Não faça isso. Cada palavra do decreto foi escolhida por Florence Scovel Shinn por uma razão vibracional específica. Quando você muda as palavras, você muda a frequência. E quando você muda a frequência, o alinhamento dimensional não acontece. Florence Scovel Shinn foi inflexível sobre esse ponto. Use o decreto exatamente como ela escreveu, sem alterações. Erro fatal número 2. Repetir o decreto mecanicamente sem intenção vibracional genuína. O decreto não é um mantra vazio que você recita no piloto automático. É um comando espiritual que precisa ser falado com convicção vibracional total. Quando você fala o decreto, você precisa sentir internamente que está declarando uma verdade dimensional já existente, não um desejo futuro. Florence Scovel Shinn ensinou: não fale o decreto pedindo para o universo criar renda. Fale o decreto reconhecendo que a renda infinita já existe dimensionalmente e você está apenas se alinhando com ela. A diferença de intenção muda completamente a frequência energética do decreto. Erro fatal. Número 3. Testar o universo antes de completar os 21 dias. Esse é o erro mais comum e mais destrutivo. Nos primeiros dias, nada parece mudar fisicamente. E muitas pessoas começam a pensar: não está funcionando. Vou parar. Florence Scovel Shinn alertou que a ativação dimensional acontece primeiro no plano energético invisível, antes de se manifestar no plano físico visível. Se você julga o processo apenas pelo que vê nos primeiros dias, você vai desistir exatamente no momento em que o alinhamento está se formando. Florence Scovel Shinn comparou esse erro a plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para verificar se está crescendo. Quando você faz isso, você destrói o processo de crescimento. Complete os
e dias inteiros antes de julgar os resultados. E na maioria dos casos, os resultados começam a aparecer fisicamente entre os dias 15 e 30, exatamente quando a cristalização dimensional está completa. Mas como a gente sabe, se esse alinhamento dimensional está realmente acontecendo, antes mesmo de vermos o dinheiro na nossa conta? Florence Scovel Shinn identificou 7 sinais internos que mostram que a nossa energia está se transformando. Primeiro sinal: uma calma repentina em relação ao dinheiro. Quando a gente vive no mundo da falta, a gente não para de pensar em dinheiro, e quase sempre com angústia. Mas quando esse alinhamento dimensional começa a funcionar, a ansiedade sobre o dinheiro simplesmente desaparece. É como se de repente você parasse de se preocupar, sem nem precisar se esforçar para isso. Florence Scovel Shinn dizia que isso acontece porque a nossa energia está saindo da frequência da escassez e entrando na frequência da abundância divina. Segundo sinal: uma certeza inexplicável de que as coisas vão melhorar. Mesmo que, ainda, não tenha entrado mais dinheiro na sua conta. Lá no fundo, você sente, você sabe que tudo vai dar certo. Essa certeza não vem de fora. Não depende de um novo emprego ou de um aumento. Ela nasce de dentro, do seu alinhamento com a energia da abundância. Florence chamava isso de confiança vibracional. A gente confia, ainda antes de ver acontecer. Terceiro sinal: pequenos milagres financeiros começam a acontecer com mais frequência. Sabe aquela nota esquecida na jaqueta antiga? Ou um desconto inesperado na hora de pagar uma conta? E aquele amigo que de repente te devolve um dinheiro que você já tinha esquecido? Esses pequenos presentes são um sinal de que os caminhos da prosperidade estão se abrindo. Florence Scovel Shinn sempre ensinou que as grandes bênçãos sempre vêm depois das pequenas. Se você está vendo esses pequenos sinais, prepare-se, porque o melhor está por vir. Quarto sinal: portas se abrem, sem você precisar pedir. Alguém comenta sem querer sobre uma oportunidade de trabalho extra. Você recebe uma mensagem com uma proposta inacreditável. Um conhecido te chama para ser sócio em um projeto que promete muito dinheiro. Essas oportunidades não aparecem por acaso ou por seu esforço. Elas são atraídas pela sua nova energia. Florence explicou que quando a gente vibra na frequência da abundância, o universo inteiro conspira para te ajudar a prosperar. Quinto sinal: você se sente mais à vontade com a ideia de ser rico. Antes, só de pensar em ter muito dinheiro, já dava um frio na barriga. Eu não mereço isso. Ser rico é pecado. Dinheiro não traz felicidade. Mas quando o alinhamento dimensional começa a funcionar, essas crenças limitantes perdem a força. Você consegue imaginar a sua vida abundante, sem sentir culpa ou desconforto. É como se o vírus da pobreza fosse finalmente desativado. Sexto sinal: suas palavras sobre dinheiro se transformam. Você percebe que, sem querer, para de dizer coisas como: não posso pagar, isso é muito caro, nunca vou conseguir comprar isso. E começa a dizer coisas como: o dinheiro vai aparecer, eu sempre tenho o que preciso, eu confio na providência divina. Essa mudança não é da boca para fora. É um reflexo da transformação que está acontecendo dentro de você. Florence Scovel Shinn dizia que as nossas palavras são um termômetro, que mostram exatamente em que frequência a gente está vibrando. Sétimo sinal: uma sensação de paz quando o assunto é dinheiro. Antes, falar ou pensar em dinheiro era um pesadelo. Ansiedade, medo, preocupação. Mas quando a sua energia se alinha com a abundância, o dinheiro se torna um assunto leve, tranquilo, até inspirador. Você consegue conversar sobre finanças sem se sentir mal,
Florence explicou que isso acontece porque você não está mais vibrando na frequência da falta, e sim na frequência da confiança. Se você está sentindo pelo menos 4 desses 7 sinais, pode ter certeza, a sua transformação está acontecendo. Continue com a sua oração da prosperidade por 21 dias e prepare-se para ver a abundância se manifestar na sua vida. E o que acontece depois dos 21 dias? Essa conexão com a prosperidade se torna permanente. Ou você precisa continuar repetindo a oração para sempre? Florence Scovel Shinn foi muito clara sobre isso. Depois dos 21 dias, a sua nova energia já está ativada. Você não precisa mais repetir a oração 3 vezes por dia. Mas Florence Scovel Shinn recomendava um ritual de manutenção para garantir que a sua conexão com a abundância continue forte para sempre. É assim, repita a oração inteira 1 vez por semana, sempre no mesmo dia e horário. Florence Scovel Shinn gostava de fazer isso no domingo de manhã, porque é um momento de renovação espiritual. Essa repetição semanal não é porque a sua energia vai se perder, e sim para fortalecer ainda mais a sua conexão com a abundância. Florence Scovel Shinn comparava isso com a afinação de um instrumento musical. Mesmo já afinado, a gente precisa afinar de novo, para que ele continue soando perfeitamente, além da oração semanal. Florence Scovel Shinn ensinou 3 práticas diárias simples, que te ajudam a manter a sua energia alinhada com a prosperidade. Primeira prática: agradeça pelo dinheiro assim que acordar. Antes de colocar os pés no chão, diga em voz alta: eu agradeço a divina providência por toda a riqueza que está vindo em minha direção hoje, de formas inesperadas. Leva só 10 segundos. Mas essa prática te ajuda a começar o dia já conectado com a abundância. Segunda prática: reconheça a prosperidade ao longo do dia. Toda vez que você receber qualquer quantia de dinheiro, não importa o quão pequena, pare por 3 segundos e diga em pensamento: este é o fluxo divino da abundância se manifestando em minha vida. Isso te ajuda a perceber que todo o dinheiro que chega até você é um presente da divina providência. Terceira prática: peça mais abundância antes de dormir. Antes de fechar os olhos, diga em voz baixa: enquanto eu durmo, a minha energia continua atraindo riqueza para a minha vida. Amanhã, eu acordo ainda mais conectado com a divina providência. Isso programa a sua mente para continuar atraindo prosperidade, mesmo durante o sono. Florence Scovel Shinn testou esse ritual de manutenção com seus alunos por mais de 15 anos. E os resultados foram incríveis. Todos os alunos que seguiram as práticas semanais e diárias continuaram recebendo dinheiro de forma ininterrupta e em quantidades cada vez maiores. Um aluno que começou a praticar em 1927 enviou uma carta para Florence Scovel Shinn em 1938, 11 anos depois, e escreveu: a abundância nunca me abandonou. O dinheiro continua vindo de todos os lados, sem que eu precise me esforçar. A prosperidade se tornou a minha realidade. E agora, chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Você tem 3 opções neste exato momento. Primeira opção: fechar este vídeo agora e continuar vivendo a mesma vida de sempre, dependendo de um salário fixo e lutando para pagar as contas. Segunda opção: achar tudo isso interessante, salvar o vídeo para assistir depois e nunca colocar em prática os ensinamentos de Florence Scovel Shinn. Opção 3: tomar a decisão espiritual agora, escrever o decreto imediatamente e começar o ciclo de 21 dias
hoje mesmo. Apenas a opção 3 mudará sua realidade financeira. As outras 2 opções mantêm você exatamente onde está, preso na dimensão de escassez estrutural, como um passarinho engaiolado. E preciso ser totalmente transparente com você, como um confessionário aberto. Florence ensinou que existe uma janela vibracional para a morta ativação dimensional, um momento cósmico de oportunidade. Quando você recebe um conhecimento espiritual que ressoa profundamente, você tem aproximadamente 72 horas para agir, antes que a energia da ativação se dissipe, como um perfume que evapora. Se você esperar mais de 3 dias para começar o decreto, a resistência interna aumenta exponencialmente, como erva daninha que sufoca a plantação. Dúvidas começam a crescer, feito cogumelos venenosos. O ceticismo racional retorna, como um fantasma do passado. E o impulso espiritual que você sentiu assistindo a este vídeo desaparece, substituído pela lógica tridimensional que diz: isso não pode funcionar. Como um balde de água fria. Florence viu esse padrão centenas de vezes. Alunos que adiavam a ação nunca ativavam o alinhamento dimensional. Alunos que agiam nas primeiras 24 horas tinham uma taxa de sucesso de 94%. Quase um milagre. Então, aqui está o que você precisa fazer nos próximos 15 minutos. É uma questão de vida ou morte financeira. Passo 1. Pegue papel e caneta agora. Não digite no celular. Escreva à mão, como nos tempos antigos. A escrita manual cria uma conexão neurofisiológica mais profunda com o decreto, como um elo invisível. Passo 2. Escreva o decreto completo, palavra por palavra, como Florence escreveu, sem tirar nem pôr. Volte o vídeo se necessário e copie com precisão absoluta. Cada vírgula, cada acento. Passo 3. Leia o decreto em voz alta. 3 vezes agora mesmo. Não leia mentalmente. Use sua voz. Crie a vibração sonora, como um mantra poderoso. Passo 4. Defina alarmes no seu celular para os 3 horários diários. Ao acordar, meio-dia, antes de dormir. Título do alarme: Decreto Dimensional de Abundância Infinita. Um lembrete constante. Passo 5. Marque no calendário o dia 21 a partir de hoje. Esse é o dia em que o alinhamento dimensional estará cristalizado permanentemente, como uma rocha sólida. E passo 6. Comente abaixo: estou alinhado para declarar publicamente sua intenção de ativar o código dimensional de Florence nos próximos 21 dias. A declaração pública amplifica o compromisso vibracional, como um juramento solene. Florence ensinou que quando você declara sua intenção espiritual diante de testemunhas, mesmo virtuais, você cria uma ancoragem energética que fortalece sua determinação, como um escudo protetor. Você não está fazendo isso sozinho. Existem milhares de pessoas assistindo a este vídeo agora que também estão ativando o código da abundância infinita. Vocês estão criando um campo coletivo de abundância que amplifica o alinhamento individual de cada um, como uma corrente de prosperidade. E 21 dias a partir de agora, volte aqui e relate o que manifestou. Compartilhe as oportunidades que surgiram, como sementes brotando. Documente as sincronicidades financeiras que apareceram, como sinais divinos. Seja uma testemunha viva de que o código dimensional de Florence não é uma teoria espiritual abstrata. É uma tecnologia vibracional. Precisa que funciona quando aplicada corretamente, como uma receita infalível. Florence Scovel Shinn morreu em 1940, aos 73 anos. Mas antes de morrer, ela escreveu uma carta final para seus alunos mais próximos.
uma mensagem do além. Nessa carta, que foi preservada e hoje está em um arquivo espiritual privado, Florence escreveu algo que resume perfeitamente tudo que você descobriu hoje. Eu não vim ensinar as pessoas a atrair dinheiro. Eu vim revelar que o dinheiro infinito já existe em uma dimensão espiritual, esperando por aqueles que aprenderem a alinhar sua frequência com ele. Não é conquista, é reconhecimento. Não é esforço, é alinhamento. E quando a humanidade finalmente compreender essa verdade dimensional, a pobreza deixará de existir permanentemente. Essa era a visão de Florence. Um sonho profético. Um mundo onde cada pessoa compreende que a abundância não é um privilégio de poucos, como uma herança de família. É um direito dimensional de todos que aprendem a vibrar na frequência correta, como uma chave que abre todas as portas. E hoje, você recebeu o código completo, o mapa do tesouro. Você sabe exatamente o que fazer, cada passo do caminho. Você tem o decreto palavra por palavra, o segredo ancestral. Você conhece o protocolo de 21 dias, o ritual de transformação. Você foi alertado sobre os erros fatais, as armadilhas no caminho. Você aprendeu os sinais de que o alinhamento está funcionando, as provas da mudança. Agora, só depende de uma coisa: sua decisão de agir. Florence dizia: o universo não recompensa a intenção, recompensa a ação alinhada com a intenção. Você pode ter a melhor intenção do mundo de ativar a abundância infinita. Mas intenção sem ação é como fé sem obras. Mas se você não escrever o decreto, se você não começar o ciclo de 21 dias, se você não falar as palavras em voz alta, 3 vezes ao dia, nada vai mudar. Continuará tudo como antes. Conhecimento sem aplicação é apenas informação inútil, como uma semente que nunca germina. Mas conhecimento aplicado com precisão espiritual é uma transformação dimensional irreversível, como um novo nascimento. Então, faça a sua escolha, agora. Continue vivendo na dimensão de escassez, onde você troca tempo por dinheiro limitado até o fim da vida. Como um hamster na roda. Ou ative o código dimensional de Florence e reposicione sua consciência no campo de abundância autossustentável, onde a renda flui infinitamente, automaticamente, para sempre, como um rio caudaloso. A escolha sempre foi sua. Deus te deu o livre-arbítrio. Florence apenas revelou o mapa, o caminho das pedras. Agora você precisa caminhar o caminho, com fé e determinação. E se você decidir caminhar, eu garanto, 21 dias a partir de agora, sua realidade financeira não será mais a mesma. O dinheiro vai começar a fluir de direções que você nem imaginava possíveis, como um milagre inesperado. E você vai finalmente compreender o que Florence tentou ensinar por décadas. A abundância infinita não é sorte, é frequência. É alinhamento com a vontade divina. E agora, você sabe exatamente como ativar essa frequência. A chave mestra está feito. Amém.